Olá, olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Aqui a gente escuta histórias, a gente se inspira, a gente fala um pouco de saúde mental, um pouco de transformações, um pouco da vida de muitos especialistas que passam por essa mesa. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu tenho a convidada Aleia Cardenuto. A Aleia, gente, ela é psicóloga. Ela é do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, presidente do Instituto Internacional de Análise Bioenergética, e junto comigo, a Leia construiu um negócio muito legal, que é um curso chamado A Clínica das Compulsões, e a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre tudo que a gente construiu e a história dessa profissional incrível. Então, bem-vinda, Leinha! Seja muito bem-vinda a essa mesa, minha querida. Muito obrigada, Pri. É muito gostoso, principalmente é muito agradável estar aqui com você, que já é uma pessoa que eu conheço há 7, 8 anos já quase, né? Acho porque que mais, mais uns 10, porque a gente começou a estudar junto. Estudamos juntas. Estudamos Você foi juntas. minha professora, estudamos juntas. Isso. Fizemos um grupo de estudo, olha quanta coisa. Temos muita história. Muita história. E nessa história eu sigo acompanhando você nessa sua trajetória maravilhosa e dando juntas o curso de bioenergética das compulsões, né? Muito bom. Então, sei lá, eu acho que isso faz parte desse desejo de fazer o mundo melhor, né, Pri? Sim, com certeza, Lenha. Mas você está aqui para você contar um pouquinho da sua história. Então, queria, para a gente começar, assim, de uma maneira... Sim, vamos ver onde que as ideias vão nos levar. Mas quando a gente fala de compulsões, né? Quando fala desse interesse aí, que no final a gente se encontrou nesse interesse, né? Quando que isso surgiu na tua história, na tua clínica? Acredito que foi bem antes até da gente se conhecer. Como é que isso começou a passar um pouquinho na tua cabeça? Conta um pouquinho dessa história, até para as pessoas entenderem um pouquinho da tua jornada. Bom, antes de mais nada, Pri, antes de ser uma psicóloga clínica, eu me formei e fiz mestrado em psicologia social. Por quê? Porque a minha ideia era essa aqui mesmo. Eu não achava que no consultório particular eu ia conseguir muita coisa. Porque eu via que o mundo estava caminhando numa direção em que estava deixando as pessoas, às vezes, piores. Né? Uma das coisas que eu sempre me preocupei foi com essa questão do consumismo. Isso me atingiu desde o meu processo de formação, lá na USP, em Psicologia Social. Olha. Eu fazia toda uma crítica. Na época, né, nós estudávamos muito Marx, estudávamos o capitalismo, e a gente acreditava que isso tinha que dar uma outra guinada, que se fosse só no caminho da acumulação, aquilo não ia dar bom, né? Como eu ia vendo não dando, né? Era um tempo que eu posso dizer 50 anos atrás, quase, né? Quando eu me formei, há quase 50 anos atrás. Tá esse ano quase faço 50. Esse ano? Esse ano faço 50 anos de formada. Então, o mundo também estava um pouco diferente, né, Pri? Sim. Mas o caminho que se afigurava foi realmente se provando esse mesmo. O mundo foi ficando compulsivo. Né? Tanto quanto eu vejo hoje muitos profissionais buscando entender mais sobre as compulsões, eu acho que é porque elas estão na ordem do dia e foram se tornando o mal-estar da nossa civilização hoje, né? Hoje, um dos grandes malestares está ligado a esse consumo desenfreado que desemboca nas compulsões também. Sim. Então, esse foi um caminho que eu fui fazendo, desde lá da USP, depois fui indo cada vez mais para a terapia corporal, porque eu era apaixonada pelo corpo. Eu estudei muito William Reich, que na verdade pode ser considerado, né, como um luminar da escola de Frankfurt. Os pensadores
da esquerda, né, vamos dizer assim, da sociedade. E dentro do Reich eu fui cada vez mais entendendo que o corpo está na ordem do dia das preocupações humanas. Nós só temos o nosso corpo para habitar o mundo, né? E a gente talvez não preste a ele a devida homenagem, né? Não honre o corpo tanto como deveria, né? Sim. Eu fui vendo isso pelos encoraçamentos, pelas faltas de contato que eu ia vendo em mim mesma, nos meus pacientes. Então, fui aprofundando isso, fui encontrar o Lowen. Foi um encontro muito feliz, porque eu estava morando fora do Brasil e não me sentindo muito bem lá. Muito estranha, porque eu não tinha o meu trabalho, eu não tinha meus clientes. Eu tinha largado tudo para ir com meu marido, que estava fazendo, ele sim, um pós-doutorado lá. Lá onde, Leia? Em Washington. Não estava tão pertinho do Lowen, que o Lowen estava em Nova York. Mas eu tinha uma amiga lá em Nova York, pertinho do Lowen. Então eu combinava que de vez em quando ia para lá para fazer coisas com o Lowen. Sim. Então lá eu conheci melhor a bioenergética, conheci em mim. Né? Foi uma necessidade minha de me trabalhar naquele momento, porque eu estava muito desenraizada. Entendi. Eu estava sem o meu chão lá. E o Lowen trabalhava exatamente com isso. A bioenergética tem um conceito fundamental, que você conhece muito bem e fala muito dele em quase todos os seus podcasts, quase todas as suas apresentações, né, Pri? Sim, sim. Vou deixar você falar dele. Não, pode nomear, pode nomear. O grounding, né? Sim, Que sim. quer dizer enraizamento e que a gente usa no original, né, Pri? A gente Sim. usa mais na Você língua do Lowen. sabe, Leia, que eu falo tanto de grounding e muitas vezes eu falo do grounding no viés da alimentação, né? Esses dias eu escutei um nutricionista, ele foi meu aluno, né? Mas ele estava fazendo uma live no Instagram dele e ele falou assim, eu vim aqui falar do grounding para vocês. E daí eu falei assim, pronto, tá convertido, não converti mais não. E obviamente ele estava falando do viés dele e tal, mas por ele ter sido meu aluno, ele talvez nem tenha muita noção de onde que veio, mas ele estava lá falando do grounding, da importância de estar em si, né? Ou seja... É muito interessante, porque depois foram aparecendo outras linhas, inclusive de psicoterapia, que se apropriam também da linguagem corporal e vão com base no Reich ou outras bases, né? Base no próprio Freud, que também falava de corpo. E vão trazendo esse conceito que vai tendo outros nomes, às vezes. Vai né? ganhando outros nomes. Vai ganhando outros nomes. Eu vejo o pessoal da comportamental usando muito um conceito que eles chamam de presença plena. Que eu acho que é o nosso grounding. A terceira onda também das cognitivas, né? Também traz mais informações, né? Mas isso é muito recente, né? Isso tudo é muito recente. Quando tu se conectou com isso tudo, né? E você estava lá nos Estados Unidos e foi buscar, né? O teu grounding e depois se aproximou de Lowen. Isso tem 40 anos já. Já tem porque 40 anos. Lowen estava vivo. Sim. Né? Eu estava lá ainda num começo de carreira. Eu já tinha clientes, já dava aula até de Reich, num curso muito importante, sério, aqui em São Paulo, um curso dentro da sede Sapiência, que é um instituto bastante respeitado. Quando eu parei tudo, voltei, fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei de lá, eu já voltei com o Lowen muito mais apropriado. Eu já tinha vivido algumas experiências com ele mesmo, né, de terapia, e eu sentia já que eu podia usar a bioenergética. Ela já tinha virado uma ferramenta para mim. Então, eu posso dizer que eu sou formada há 50 anos, mas há 40 eu sou terapeuta em análise bioenergética. Super interessante. Porque foi ali que eu me formei. Você chegou a bater um papo nessa época com o Lowen sobre a compulsão? Eu sei que sim. Eu quero que você conte essa história. Quero que você conte essa história. Essa história é muito legal, Pri. Eu
muito curiosa, sempre estudando aquilo que me parecia mais importante no contemporâneo, topava muito com um conceito do Reich, que era do caráter anal. Ele falava muito da analidade, mas num sentido assim de uma personalidade que Freud já tinha descrito, que era o colecionador, Obsessivo. o obsessivo, compulsivo, com hífen. Hífen, obsessivo, hífen, compulsivo, porque ele já tinha essa característica que até o próprio Reich descrevia como função de uma das fases do desenvolvimento, onde a gente se agarra mais a alguns elementos muito materiais para a nossa sobrevivência. Diferentemente da primeira fase mais oral, que a relação é com a mãe, na fase anal a criança ela quer meio que ganhar o mundo, mas ela quer ganhar o mundo através das suas próprias mãozinhas, né? Então ela começa, ela engatinha, ela aprende a andar e ela tem um grande poder, porque ela começa a controlar algumas coisas. Controle e compulsão. Estamos Você falando mesma muito próximo. fala isso o tempo todo, Sim, né? sim, São quase que duas faces da mesma moeda, né? sim. Então, eu me interessava muito por essa fase. Estranhamente, para mim, o Lowen não citava muito. Ele nem citava um caráter anal como algo diferente dentro da caracterologia dele, que tinha oral, anal, fálico, masoquista, né? Mas anal Ele não na do citava. Lowen não tinha. Era do Reich, mas na do Lowen não tinha. Então eu perguntei, Dr. Lowen, Um dia você perguntou. um dia eu perguntei, Dr. Lowen, por que é que na sua caracterologia não se fala muito no caráter anal? E no problema que eu vejo muito presente nos dias de hoje, dos compulsivos obsessivos. Então, há 40 anos atrás, você já percebia isso. Eu percebia com muita nitidez e eu queria dele. Sim, sim. E ele me deu uma resposta, Pri. Há 40 anos atrás eu não era tão esperta, tá? A gente vai ficando um pouco mais Capaz esperto com a mesmo, idade. Vai. Eu não tinha percebido. A resposta que ele me deu era muito interessante. Ele disse assim: eu não coloquei porque hoje em dia, isso é nos 80, tá? Ela está, tanto a fase anal como todos esses comportamentos de colecionador, compulsivo, obsessivo, ela está muito mais espalhada em todos os outros tipos caracterológicos, pela nossa própria característica de sociedade. Eu não entendi, Pri. Eu não entendi. Eu achei. Você achou que ele estava te enrolando. Exatamente. Esse Lowe tá me enrolando. O Lowe está me enrolando, está me botando de lado. Fui para casa com isso, digerindo. Continuei ensinando o caráter anal, apesar dele não ter essa lupa para isso que eu tinha na época, no Reich tinha mais. Mas aos poucos eu fui entendendo que ele não estava errado. Estava certíssimo. Ele estava certíssimo, Pri. Sim. Porque é uma característica do próprio desenvolvimento do capitalismo. Sim. É a produção do excedente. Onde vai fazer? O que mais, vai fazer com isso? E mais, né? O que vai fazer Hoje, com o excesso? Você hoje, fala quando a gente muito, fala de né? compulsão por telas, né? Que a gente tem falado um pouco das tecnologias, das telas, esse lugar muito obsessivo, muito desconectado, né? Realmente, vai se agravando até, né? Tem se agravado, né? Por isso que essa demanda bate tanto nos consultórios hoje em dia. Né? E você fala também de uma coisa que eu acho que está ligada a isso também, que são os excessos, né, Pri? Sim. Você fala muito dos excessos. Os excessos. Quando a pessoa perde a mão e entra nos excessos. Eu gosto de pensar sempre, porque eu junto com tudo que a gente fala aqui, eu junto a medicina do estilo de vida, né? E na medicina do estilo de vida tem 6 pilares. Alimentação, movimento, que eu não chamo de atividade física, eu chamo de movimento, que eu gosto mais dessa palavra. Tem o sono, o estresse,
emoções e relacionamentos, e tem um sexto pilar, que tem um monte de gente que não entende, quase ignora esse pilar, que eu chamo que é o pilar dos excessos, dos abusos. E que às vezes os excessos, o que está nesse pilar? Às vezes pode até ser o excesso, sei lá, do álcool, tabaco, né? Drogas, mas às vezes o excesso é o excesso de tecnologia, às vezes o excesso é até de filmes, o excesso é de festas, enfim, aquilo que na vida daquele paciente desequilibra ele. É o tipo de escolha que ele faz ou comportamentos que ele tem que fazem mais linha com o excesso, né? Com o abuso, né? E que às vezes não precisa necessariamente tirar, a gente precisa equilibrar, né? A gente precisa escolher, talvez, moderação em algumas coisas, né? No nosso próximo podcast, quando ele estiver, que eu já estou me convidando, você vai me ver com uma pena que eu vou tatuar aqui. Você vai tatuar, Léa? Vou tatuar uma pena. Me conta. Por que pena? A pena é o símbolo da deusa Maat, Sim. que é uma deusa egípcia, que significa a justa medida, o equilíbrio. Olha que legal. Ela tem uma pena mesmo, a deusa, né? Uma figura até que bonita, mas a pena é o principal. Por que pena? Porque para ela a pena seria a menor quantidade que faria a diferença nos pratos da balança. Olha que legal. É o equilíbrio, ela é uma... A deusa do equilíbrio. Na sua aula você fala dela, né? Eu falo dela. Eu falo dela porque eu sou muito apaixonada por isso. Porque os excessos é o oposto do equilíbrio, né? Estamos falando disso. Então eu prefiro até pensar que talvez a gente tenha dentro da gente a propensão para o equilíbrio, que a gente perde em algum momento. Você não acha, Pri? Pensando a nível até biológico, a gente tem uma tendência à homeostase sempre, né? A gente tem uma tendência a equilibrar, né? Então, se você corta, o corpo sara. Se você pega um vírus, o corpo combate, né? Às vezes leva aquele período lá, mas ele se sara, né? Digamos assim, o corpo se cura. Então, a gente tem uma tendência no nível... Se haitianas somos, nível psíquico é igual, né? O nível psíquico e o nível biológico é igual, né? Autorregulação, então, autorregulação, né, equilíbrio. Então, eu acredito que sim. Que sim, a gente tem essa tendência. Só que quando a gente entra no piloto automático, daí a gente tem essa dificuldade de estar nesse lugar, né? Porque a gente está suspenso da escolha, né? A gente está no acting out, né? Muito interessante. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. E, assim, a gente sabe dessa parte da história, mas as pessoas não sabem, né? Como é que a gente se conheceu no sentido, assim, de pensar, vamos trabalhar juntas na compulsão, né? Como que foi isso? Na época você já estudava? Conta um pouquinho de como que você estava e como que foi também teu interesse de juntar esse grupo. Olha, o meu interesse tem um lado muito pessoal também, meu, né, das minhas tendências compulsivas na minha família e o quanto isso me estimulava a estudar mais. Eu queria saber mais sobre isso. Então, naquela época que você foi minha aluna, eu soube que você estava já era especialista. Muito adiantada nisso, porque você já era uma especialista em comportamento alimentar. Então, na época, eu falei, meu Deus, eu preciso estar próxima dessa moça. Olha. Vamos fazer um grupo de estudos? Chamei uma outra especialista, né? Sim. Que você vai conversar em um momento ou outro agora aqui, que é a Mara. A Mara Cerone, que é especialista em tratamento Ela vai estar nessa mesa também. De álcool e drogas. E eu falei, acho que a gente vai fazer um bom grupo aqui para estudar as compulsões. Isso faz mais de 10 anos, né, que a gente se conhece. Com certeza faz mais de 10 anos. Com certeza. E rendeu bastante frutos, né, nisso tudo. E a gente começou estudando, né? E eu acho que é legal. Eu gosto muito da nossa história juntas, porque eu acho que ela fala de um lugar de curiosidade, né? Que daí a gente foi beber em vários lugares. Né? Foi, Lacan, estude mais Lacan. Até umas coisas que a gente nem gosta, assim, a gente
foi ler, né? Para a gente buscar informações e trazer visões, né? E a neurociência que a Mara traz, e a gente foi beber em vários lugares para que a gente pudesse construir um conhecimento juntas, né? Teve a Lisete também, que se juntou nesse grupo. Exatamente, né? a Lisete Barlac, professora da USP, Professora de da USP. Psicologia Social, que a gente sentiu que precisava desse Que fazia sentido estar ali junto. Esse pé no social. Sim, sim. E que daí nós 4 construímos um estudo, né? Foi. Um grupo Era que um se grupo encontrava. de estudo. Aham. E a gente se apaixonou umas pelas outras também. Pelo conhecimento da outra, com certeza. Isso foi muito legal, né? Com certeza. Porque eu acho que a gente foi somando. Uma sabia uma coisa, a outra sabia a outra, e foi integrando esses saberes, até porque as compulsões, elas migram, a gente sabe que elas deslocam. Né? Então, eu tenho uma compulsão alimentar, ela pode, em determinadas circunstâncias, virar uma compulsão por álcool. Sim, com certeza. E vice-versa, e os pensamentos obsessivos vêm junto. Com certeza, com certeza. Hoje a gente nem fala mais em uma coisa separada da outra, né? A gente já pensa em compulsões, né? Os exageros, enfim. Né? Eu acho que tem, até porque são muitos pacientes que têm várias, né? Várias compulsões. E é muito legal, porque quando você fala dos 6 pilares do estilo de vida, claro que eles estão abarcando tudo isso, né? Eles não estão abarcando só a alimentação. Não. Você está olhando como essa pessoa consome todas as coisas que ela Até consome. Porque uma coisa influencia na outra, né? Então, se a pessoa não dorme bem, ela vai ter, né? Os estudos, as pesquisas mostram, né? Até lá no Instituto a gente fez uma pesquisa, por exemplo, sobre o sono. Uma aluna nossa, uma endocrinologista lá de Natal, ela fez uma pesquisa investigando isso e a gente confirmou o que diz a literatura, né? Que o paciente que tem um déficit de sono ou uma piora na qualidade do sono, ele tem uma tendência a ter compulsão alimentar ou ter um comer mais transtornado, né? Ter uma relação mais afetiva com a comida e ter exageros, né? Ou seja, ter uma hiperfagia aí. Então, uma coisa está influenciando a outra, né? Daí você vai tratar a compulsão e o sono, e a pessoa não está dormindo, né? É coberta curta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Muito interessante. Então, eu acho que essa nossa história é uma história muito rica. Muito rica, eu né? Sou muito feliz de ter essa história. Essa história, de ter te conhecido, conhecido a Mara. A Lisete. Ter conseguido chamar a Lisete para fazer aquele grupo que no início só estudava junto. Só estudava. Né? Depois a gente achou que fazer alguma coisa com esse nosso estudo todo, vamos fazer o curso. Foi em 2017 a nossa primeira turma, né? Pelo que eu me lembro. 2017. Vai ser a 9ª turma agora. E de 2017 para cá, a gente também vem pensando outras coisas, né? Continuamos estudando, agora mais separadas, mas continuando estudando, né? Todas nós. Temos pensado no 2, no 3, né? Em outras até versões desse curso. Vão surgindo novas compulsões, né? Como você falou, a questão das telas aflorou muitíssimo depois da pandemia, né? Sim, com certeza. Muito mais, a gente é procurado nos nossos consultórios, né? Para falar disso, para entender isso, pais preocupados, mães. Com certeza. E hoje, o que você tem sentido, Lê, assim, na tua prática, né, em tudo que você tem visto, assim, hoje a gente continua nessa crescente de mais e mais compulsões aparecendo. O que você tem sentido desses novos compulsivos que chegam no teu consultório? Olha, os compulsivos já estão chegando um pouco menos desesperançados. Eu percebo que eles já entenderam que existem tratamentos mais efetivos. E quando você fala dos pilares do estilo de vida, eu acho que o estilo de vida também ajuda a responder.
O Einstein tem um curso sobre medicina de estilo de vida hoje. Então, as pessoas estão começando a questionar o consumismo. Sim. E os próprios estilos de vida, né? Isso. E a gente vê isso até numa busca que as pessoas estão fazendo por práticas diferentes, práticas ancestrais, por exemplo. Vão olhar como é que os indígenas lidam com a questão da alimentação, como é que eles usam os chamados psicotrópicos, né? Sim. Você sabe que eu li um estudo, achei muito interessante, Leia, você estava falando, eu estava pensando aqui, eu li um estudo recentemente que diz que nunca se meditou tanto quanto se medita agora. Olha que Né? interessante. E que, claro, obviamente isso é um estudo contemporâneo, porque antigamente, muito tempo lá atrás, não se sabia, não se tinha essa amostra, digamos assim, né? Mas pensando de uns tempos para cá que tem se visto o aumento da prática de meditação, é um pouco daquilo que até o Lipovetsky traz, né? A gente vive num paradoxo na nossa sociedade, né? A sociedade dos obesos mórbidos e a sociedade dos anoréxicos, né? A sociedade que mais medita até hoje, mas é a sociedade também de tantos desequilíbrios aumentando e aumentando e aumentando, né? Então, mas achei muito curioso você me falar desse resgate de práticas, né? Eu acho que tem a ver com isso. A gente traz no grounding, mas a meditação, o mindfulness, né? Todas essas práticas, elas são muito importantes, né? Nessa busca. Acho que tem uma genuína busca por conexão. Né? Por conexão. Por conexão. Né? Sanar esse mal-estar contemporâneo, né? Sim. Eu tenho uma paciente que ela claramente tem uma dependência pelo TikTok. Né? Ela tem uma dependência pelo TikTok. Ela fala que ela entra lá quando ela vê passou 6, 7 horas. Nossa! É bem forte. E ela diz que ela sente que ela fica suspensa. Olha, né? que olha que engraçada a fala dela, né? Eu sinto que eu fico suspensa. Mas a cabeça continua ali, né? Especialmente naquele ciclo de dopamina que vai aparecendo ali. Ciclo de dopamina. Muitos estudos sobre Novos isso, estudos né? Novos aparecendo. estudos sobre a dopamina que está o tempo todo sendo estimulada, né? Exatamente. E então, assim, ao mesmo tempo que se medita muito, é a sociedade do TikTok que as pessoas se sentem suspensas, né? Olha que coisa interessante. Paradoxos, né? Paradoxos. Né? Paradoxos. Mas, então, no teu consultório, você tem percebido que tem chego pessoas com mais esperanças. Olha que interessante. Aderindo mais aos tratamentos, que é uma coisa difícil, né? Porque todo tratamento... A consciência do tratamento você sente que tem aumentado. Tem aumentado. A consciência pela necessidade do tratamento. Eu, às vezes, recebo pessoas que acreditam que não tem cura, né? Eu acho graça essas pessoas, né? E às vezes elas perguntam usando a palavra cura, né? E nós, como cientistas, usamos remissão, mas eu gosto da palavra cura, eu acho poética a cura. Né? Eu falo assim, não, pode falar cura mesmo, porque eu gosto de cura. E tem gente que às vezes me pergunta, mas tem cura? Mas tem cura, como se tivesse um quê de desesperança. Daí eu achei interessante você falar desse lugar que você tem percebido. Eu vejo, porque eu acho que também está se veiculando mais informações. Mais né? informações. Eu tenho feito, né? Eu digo que a minha Você missão... Você trabalha bastante nisso, né? Eu digo para as pessoas, quando elas me perguntam por que essa área e tal, eu digo assim, eu acredito que é a minha missão mesmo. Eu acredito que Deus me deu essa missão de deixar o mundo melhor na relação com o corpo e com a comida. E eu trabalho... formando novos profissionais, trabalho no consultório, a minha equipe clínica também. E eu vejo que se fala mais, se tem mais consciência hoje, mas a gente também tem, por outro lado, mais lugares de desconexão, mais demanda. Mais né? estímulos, mais estímulo, né? Estímulo que te distrai, né? E que às vezes é difícil até, né? Fazer escolhas diferentes, sendo que você está tão ali imerso naquilo, né? Acho que a pandemia fez um desserviço, assim, total nesse sentido. Nesse né? sentido. Porque eu pedi comida pelo
telefone, então aquela coisa imediata, né? Virou comum, né? Não é nem pelo telefone, é pelo aplicativo, né? Você nem fala com ninguém. Você nem fala com ninguém. E você não tem aquela relação com a comida, né? De repente a comida brotou ali na sua frente. Como é isso, né? Sim. Por um lado, praticidade, por outro, como que fica essa relação. Tem pessoas que se dão muito bem nessa relação e conseguem estabelecer os vínculos ali, tem outros que ficam mais perdidos. Mais perdidos. São estímulos demais, eu acho. Ok. E o que você sente que a gente precisa continuar caminhando na direção, assim, para ajudar as pessoas que têm compulsão, né? E o que você vê daqui para frente, assim? É continuar? Tem mais coisas que você quer estudar? Me conta. Para onde você está olhando? Eu acho muito legal quando você fala de um mundo melhor. Porque eu também acredito que a gente tem que pensar no planeta. E uma das coisas da compulsão, que é o excesso, eu acho que ele também destrói o planeta. Então, não só o comer demasiado, mas o tudo que a gente faz em demasia é um jeito de desrespeitar o nosso planeta. E eu acho que essa consciência de planeta, de mundo, de sistema, eu acho que ela pode aumentar. E eu gostaria de pensar que eu também estou ajudando, você também está ajudando, nós estamos ajudando, que o mundo lá na frente seja melhor para os nossos descendentes, ou enfim. Esse senso de macro, né? Macroeconômico quase, né? De pensar que não bio. Vai durar, né? Se continuar nesse ritmo. Sim. Na bioenergética tem umas pessoas que falam de bioespiritualidade, né? Que eu acho que é um conceito muito interessante, sim, né? Fui para isso quando você estava falando. Eu acho que é o meu jeito, a minha espiritualidade acho que passa muito por aí, por esse respeito a esse planeta onde a gente habita, né? O ground me faz amar o chão, né? Esse chão. E esse chão? Como que eu faço, né? Eu vou jogando lixo nele, que é o que a gente mais faz. Eu vou cuidar para que ele, né, continue com águas cristalinas no futuro, para que eu possa... Grandes cidades como São Paulo têm essas questões para lidar. Tem essas questões para lidar. E eu acho que eu penso por aí, eu acho que a minha partezinha pequenininha lidando com as compulsões pode estar ajudando lá no meu cantinho, dentro do meu consultório, com o meu paciente. Até mais que isso, essa tua fala aqui ajuda a conscientizar, né? A gente pode sair desse lugar só no 1 a 1, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a gente não tem noção, né? Eu, por exemplo, acabei de fazer a jornada do comer emocional, você assistiu, né? Você estava me contando. E a jornada, passaram 10 mil pessoas pela jornada. Olha, que incrível. Onde que caberia 10 mil pessoas? Talvez num ginásio? Maracanã. Acho que não, menos, né? Mas tenta dimensionar 10 mil pessoas. Bastante. Né? Tenta dimensionar. Então, uma das belezas que a gente tem na atualidade é a gente ter esse alcance, né? Esse alcance. Eu fiz um videozinho de brincadeira lá no meu Instagram que tem 48, 50 mil visualizações. E é um alcance que às vezes a gente nem para pensar, virou um número. Né? Mas assim, onde que caberia 10 mil pessoas? Que assistiram 3 aulinhas minhas só. É, né? Muita gente, né? Que legal, né? É muita gente. Então, essas nossas falas, elas podem ressoar, né? Eu acho que esse é o lado positivo das redes, né? Da internet, porque essa tua fala aqui, ela vai ressoando no mundo, né? É gostoso pensar isso, Pri. É o meu jeito de ver, né? Mas eu gosto de pensar assim, né? Eu acho que esse próprio podcast tenta dar voz a mulheres que fazem, né? Às vezes nos seus consultórios, às vezes
sendo professoras como você, né? Você me inspirou como professora, me inspirou como colega, a gente construiu coisas juntas. Então, acho que vem desse lugar, assim, né? Da gente honrar, da gente inspirar, da gente poder entender que isso transforma o mundo, né? Eu gosto de pensar assim. É muito bom. E você sabe que eu, nos meus 70 e quase 72, aprendo muito com você. Porque você vai muito mais sem medo para este lugar, de poder levar para mais gente. Eu já sou mais tímida, né? Acabo ficando cada um do seu jeitinho. Resumida no meu cantinho, mas ainda bem que tem gente como você, que leva para bastante gente. Sim. E a gente... Eu aprendo. Eu acho que eu divido um pouco com as minhas alunas da seguinte forma, Lenha. A gente não sabe tudo, né? Você tem 50 anos de experiência aí e você tem um monte de coisa para ensinar. Então, eu não sei tudo. Mas o que eu sei, eu posso ensinar. E que eu tô, às vezes, uns passos na frente de outras pessoas em algum assunto e isso pode ser transmitido. E por que não? Por que não a gente ir para as redes e por que não a gente fazer isso? Não tem outro jeito da ciência caminhar se não for assim, né? Acho que a ciência talvez nunca tenha caminhado do jeito que tem caminhado ultimamente, né? Claro, a gente tem que cuidar para a gente não perder o lugar científico da coisa, sério, enfim, mas com certeza mais e mais as pessoas recebem informação, têm acesso, né? Tem acesso a isso, É democrático. Muito mais, né? Muito mais. E a gente vai caminhando juntas também, porque nós temos o nosso curso, né? 9ª turma, você disse? É a 9ª turma, porque teve um ano que nós fizemos duas turmas e fizemos também para Portugal e Natal. Sim. O que é outra beleza que veio com a pandemia, né? Essa educação que alcança pessoas de muito longe, né? Na especialização do IPK que a gente tem pessoas de vários lugares. Tem alunas que moram em Dubai, tem duas que moram em Portugal, que moram nos Estados Unidos, no Brasil todo, espalhado em vários cantinhos, né? Tem uma aluna do interior do Pará, você fica pensando assim, né? Do interior do Maranhão, tem uma lá, do interior do Maranhão. Você fica pensando quando que isso ia chegar, né? Se ela tivesse que vir todo mês numa formação, né? De especialista. Seja todo mês para São Paulo ou para Curitiba, mais difícil ainda, né? São Paulo ainda tem voo mais fácil para cá, né? Então, assim, como que seria isso, né? É muito mais difícil, com certeza. Por isso o progresso caminha em passos mais rápidos, né? Da educação, uma certa direção, né? Com certeza. E, Lenha, se você pudesse dar um conselho para aqueles profissionais da saúde, quem escuta o nosso podcast geralmente são psicólogos, médicas, nutricionistas, outras profissionais da saúde. Tem umas curiosas também que amam, né? Não são profissionais da saúde, mas a gente também ama ter elas aqui no nosso cantinho. Mas que conselho você daria para essa pessoa que se interessa pelas compulsões, que talvez quer conhecer, né? O que você diria para essa pessoa que está ali no comecinho, assim? Talvez o que você diria? Olha, eu diria para ela que, bom, primeiro que ela venha fazer nosso curso. Nosso curso é uma boa pedida, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. A dinâmica energética das compulsões que começa no IABSP daqui a um mês. Mas eu acho que eu diria também que ela não esmoreça. Porque eu acho que a gente não falou muito aqui, mas tem muitos momentos duros da nossa profissão, não é mesmo? Sim. Nós lidamos com sistemas muito arraigados, com uma questão muito primordial, né? Que é a compulsão, ela está ligada ao nosso âmago do nosso ser, né? Ao nosso ser mais, vamos dizer assim, guardado lá dentro. Frágil, às vezes, traumatizado, com feridas, então, né? Ganhar a confiança do nosso paciente leva tempo. Muitas vezes a gente recebe pacientes
que não são compulsivos de cara. Não contam pra gente que tem uma compulsão. Porque é muito difícil assumir. Às vezes nem percebe nome. Também, tem aqueles que nem percebem. Né? Talvez tenha até os que não percebam, mas eu acho que muitos deles percebem. Não podem falar. É um assunto tão delicado, tão profundo. E muitas vezes o trabalho é árduo do terapeuta, porque ele precisa ganhar primeiro o terapeuta, o nutri, o psiquiatra, o psicólogo, todo mundo envolvido, até o professor de educação física, até o personal trainer, ganhar a confiança desse paciente para que ele possa abrir esse tema, né, da compulsão. Com certeza. Muito bom, eu gostei do seu conselho. Porque nem todos são flores, nem todos mas são flores. É um trabalho muito lindo, né? Da gente poder tirar e ajudar as pessoas a saírem desse lugar, né? Sim. Muito bom. Adorei, Leia, adorei. Que papo gostoso, né? Eu ficaria aqui com você, né? Porque a gente tem pouca oportunidade de estar junto, assim, presencialmente, né, Pri? Sim, mas está uma delícia aqui. Sim, que a gente possa continuar buscando, inspirando nessa área das compulsões juntas, Leia. É o meu desejo. Estou com você. Estou contigo. Muito bom. Como diz no Sul. E você sabe que você falou "tô contigo"? Me lembrou que você falou da dor do profissional, né? Que às vezes lida com sistemas duros, mas tem uma dor do profissional que é uma dor interna dele, que eu gosto de falar, que é o tanto que a gente às vezes se sente sozinhos, né? E a gente precisa dos nossos grupos, os nossos grupos de estudo, os nossos grupos de pesquisa, os nossos grupos, né, de equipe, né, de parceiros ali, porque realmente às vezes falta lugar para pertencer, né, para trocar. E como que é importante isso, né? Também estar num grupo. Às vezes eu falo para as minhas alunas, aproveitem que vocês estão num grupo, né? Trabalhem isso, né? Porque o quanto que é especial pertencer, né? Tudo muda quando você está num grupo, né? O meu grupo de supervisão, ele não se chama mais grupo de supervisão, já faz um tempo. Ele se chama comunidade, né? Eu mudei o nome dele. Porque primeiro que um grupo de supervisão antes era uma coisa pequena, né? Hoje é uma coisa que... Minha comunidade tem 50 profissionais especialistas lá dentro, uma galera, né? Uma galera. Mas a coisa mais linda que eu acho naquele lugar que a gente forma como 50 especialistas é o pertencimento. É o lugar de pertencer, de não estar sozinha, né? De não estar sozinha nas nossas dificuldades como terapeutas, não estar sozinha nas nossas... Até no nosso dia a dia, né? Lidando com também os nossos pratinhos girando na nossa família, na nossa vida, né? Isso é muito especial também, né? Se a gente deixa, a gente fica isoladinho no nosso consultório, você não acha, Lene? Então, quando a gente pensa que a gente já foi mais assim, né? E perdeu um pouco essa natureza gregária, por exemplo, você vai visitar uma tribo indígena, eles não sabem existir sem a comunidade. Sem a comunidade. E a comunidade regula, ajuda a fazer a tal da autorregulação. Sim. Sim. Então, eu acredito muito nisso, Pri. Você... E nos grandes centros se perde até isso, né? Até a identidade. Perde. A gente precisa recobrar esses grupos de pertinência para se sentir parte, né? Parte, com certeza. Eu sozinha não valho muito, mas junto podemos fazer muitas coisas, muitas coisas, muito mais, né? Muito bom. Eu adorei ter você também. Nessa mesa. Vamos marcar o próximo, sim, com certeza. Discutir outros assuntos. E eu queria agradecer por toda a jornada que a gente tem junto, por você estar aqui. E eu tenho um ritual nesse podcast. É um ritual... Não sei de onde que eu tirei isso, foi do meu coração. Acho que eu tirei esse ritual. Mas todo mundo que senta nessa mesa, Leia, no finalzinho do episódio, eu viro para a pessoa e falo assim... Eu vou fazer a voz do mundo agora, tá, Leia? E a voz do mundo é: Leia, obrigada por transformar o mundo. Que delícia! Porque o mundo não tem voz, né? Mas eu faço essa voz.
Obrigada por transformar o mundo com o seu trabalho, com a sua existência, com a sua vida. Nossa, me emocionei muitíssimo. Foi tudo uma delícia, Pri. Eu que agradeço. Adorei. Pessoal, essa foi nossa convidada. Foi muito especial também. Estou bem emocionada aqui com essa história que nós temos. Arrepiada com essa voz do mundo, hein? E eu vou deixar aqui embaixo o contato da Léia, o nome da Léia, para você se conectar com ela. Ela é uma pessoa super acessível. Eu tenho certeza que você, se tiver interesse de conversar com ela, vai estar aberta a conversar com você. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Vamos dar tchau agora, Léia? Vamos. Hora de dar tchau. Tchau, pessoal.